É do nosso conhecimento que a igreja existe há mais de 20 anos, mas pelo que nós ouvimos, os pastores aqui presentes estão aqui nessa terra há mais de 20 anos. Então eu gostava de saber se antes do avivamento bíblico, pastor Estevão, antes do avivamento bíblico, qual é a igreja que o pastor pertencia ou não frequentava nenhuma igreja? Antes de ingressar a EPK, eu fazia parte, isso muito antes de terem entrado nas Forças Armadas, eu fazia parte da Igreja Evangélica Unida de Angola, atualmente Comunhão Anglicana. Depois saí da tropa, fiquei na vida no mundo, até que aceitei o convite do Reverendo Álvaro. Missionário Amado, antes de casar-se com o pastor Álvaro Lopes, já cresceu no seio de família cristã, certo? Sim. Ok. De que denominação fazia parte? Fui filha de pais cristãos, diáconos, da Igreja Evangélica Reformada de Angola, na qual fui batizada. Só deixo da IERA, Igreja Evangélica Reformada de Angola, quando eu me caso com o pastor Álvaro. Foi o pastor Álvaro que me traz nesta igreja. A IERA atualmente... Igreja Evangélica Reformada de Angola. IERA. Até agora ainda existe? Até agora existe. Sim, pastor Amado. Jovens, antes de ingressar a nossa atual denominação, desde muito cedo os pais levaram-nos à Convenção Batista de Angola, ela mesmo onde exercemos toda a nossa profissão de fé, até 1987, por algumas circunstâncias, encontramos-nos com o pastor Estevão. Este influenciou-me a participar e pertencer à IPK. Como foi que os três se conheceram? Ou se foi primeiro um conheceu o outro conheceu, ou se conheceram os três no mesmo local, na mesma senda? Gostava de entender como é que os três se conheceram. O que acontece é que nós somos conterrâneos. O que não somos é que não somos contemporâneos, mas conterrâneos. Quer o pastor Estevão com o pastor Álvaro, eu chamava de tios. E foi difícil, depois de estarmos nesta caminhada, foi difícil chamar pastor Estevão, pastor Álvaro, porque aquela afinidade fazia com que eu chamasse sempre de tios, e mais tarde comecei a habituar. Neste momento, antes mesmo do pastor Amado, o pastor Estevão e o pastor Álvaro já se conheciam. Exato. Eu fui menor do pastor Álvaro 6 anos. Nos conhecemos como? Na nossa atividade secular. Eu era delegado provincial no trabalho. Eu era delegado provincial da Empresa Nacional de Lotaria de Angola. E essa Empresa Nacional de Lotaria de Angola. E o reverendo era delegado da Empresa Nacional de Seguro de Angola, ENSA. As nossas instalações estavam próximas e as empresas pertenciam ao Ministério da Finanças, logo fomos colegas. Começamos por colegas, depois passamos para amigos, porque conversávamos frequentemente e foi nesse quadro que a nossa afinidade aproximou a ponto de sermos quase irmãos. Falando de história, secularmente define-se a história como sendo a ciência que estuda os fatos e acontecimentos mais importantes do passado na sua cronologia. Isso à medida que vão sucedendo. E um fato ou acontecimento torna-se importante quando introduz uma mudança na sociedade em geral ou num determinado grupo social. De facto, o surgimento do avivamento bíblico é um facto importante na vida de todos os evangelistas de Angola e não só.
Neste opúsculo, queremos, com toda a simplicidade, narrar alguns aspectos marcantes e fundamentais que estiveram na base do surgimento do movimento bíblico em Angola, sem a mínima intenção de nos orgulharmos por fatos, mas tão somente deixarmos de forma indelével para todas as gerações vindouras as nossas pegadas sobre a gênese do avivamento no país. Estamos conscientes das nossas limitações e insuficiências. Estamos apenas começando. Pastor Estevão, qual foi a reação do povo ao verem o pastor Álvaro a entrar na igreja dos sapatos, sendo que a cultura da igreja era que tinham que deixar os sapatos fora, e o pastor Álvaro disse: eu vou entrar, e ninguém se escandaliza. Como é que o povo recebeu isso? O povo recebeu com uma certa perplexidade, com uma certa surpresa, porque tinha-se a ideia de que entrando com sapatos, o Espírito Santo não podia apoiar. Logo, e foi isso que agudizou a nossa discórdia. A partir dali, nós, parte que apoiavam o pastor Álvaro, apoiar a reforma, e havia uma outra parte que se mantinha radical. Então começou a haver discórdia e as pregações passaram a ser de defesa da ação em vez de serem edificantes. Nós temos aqui escrito até a fase que nos leva até ao julgamento que temos aqui. Vamos chegar lá, pessoal. Vamos chegar lá, pessoal. Sim, vamos chegar lá. Nós queríamos ainda mesmo conversar sobre essa partinha da introdução que o pastor Estevão falou, porque são coisas que nos chamaram a atenção, que me fizeram entender que coisas que fizeram com que escrevessem, nesse caso, para o conselho, são mesmo essas práticas, que era, por exemplo, essa de deixar o sapato fora, passar a ouvir alguma coisa sobre limpar com toalhas, não é? Como é que era feito esse processo? Gostava só que nos ilustrasse como é que era. O processo era, chegou ao templo, tal como fosse aqui, a pessoa não aderia imediatamente ao templo, tinha que passar por um ritual diante de um ritual de purificação ou um bicude. Quer dizer, a pessoa, depois de um autoexame, era sacudida e ia diante de uma outra bicude que ficava na porta, para provar se você estava em condições de entrar ou não. Caso contrário, você era obrigado a voltar, fazer um outro autoexame e renovar a tentativa. Missionária Marta, era proveniente de uma igreja que era do fórum, já era do fórum evangélico, não? Era do fórum pentecostal, não? Não. E era também do fórum, sim, aí era. Como é que reagiu, e essa pergunta não tinha como é que reagiu a essa metamorfose, a essa mudança? Sai de uma igreja que tinha o caráter evangélico e depois teve que se mudar e se adaptar a uma igreja com caráter profético. Nos ajuda a entender isso. E se em algum momento isso teve influência no casamento, por favor. Costuma-se dizer que a mulher é submissa ao seu marido. Isso ajudou-me. Vendo o trabalho do marido, sair numa outra realidade, enquadrar-me numa outra, então tinha que submeter-me às ordens do marido, ver a lealdade do companheiro. Não foi lá tão difícil, porque algumas coisas diferenciavam da minha onde saí, mas algumas coisas nem a palavra de Deus. Pregava-se a palavra de Deus, falava-se do Evangelho. Apenas aqueles rituais. Levou um tempo para me acostumar, mas depois tive que entrar mesmo na cadência. Acostumei. Isso que começaram os cultos, pensamos logo também nos organizar. O pastor presidente disse que o reconhecimento jurídico é da única competência do saudoso pastor Álvaro. Logo pensamos numa cooperação interdenominacional, para não nos sentirmos só. Antes do processo de legalização. Antes do processo de legalização. É assim que nós
nos dirigimos aos escritores do SICA, Conselho de Igrejas Cristã de Angola. Na altura funcionava na Baixa. E tinha como secretário-geral o reverendo Augusto Chipese, que naquele dia não se encontrava, estava por uma digressão à Europa. Estava a interinar o SICA, o atual bispo metodista é João Gaspar Domingo, né? Ele estava a interinar, recebeu-nos, este chumbou-nos logo de princípio a dizer: olha, nós aqui não recebemos igrejas que não são reconhecidas. Já não nos avançou mais nada, tivemos que sair. Voltamos e fomos orando a ver qual seria o seguinte passo. A questão é, depois dessa transição e a legalização do avivamento bíblico, em algum momento teve algum conflito com alguma mamã porque não concordava com as implementações, com as reformas, e principalmente depois de não concordar, os jovens na altura, né, decidiram criar uma outra congregação? Porque teve algum momento que teve que gerir um conflito? Não, por acaso não, isso não aconteceu. E porque fui uma das mães queridas lá, estou aqui a recordar, a primeira mulher que fez a diretoria naquela denominação tinha sido eu. Mas não era fácil, naquele tempo as igrejas proféticas, as mulheres podiam ir subir ao púlpito. A missionária fala em moderar o culto lá, porque já havia uma dose de reforma. Já a reforma estava a entrar dentro da igreja. Não, lá, naquela altura, a mulher era colocada à margem. Missionária, por favor. No seio das mulheres eu já dava formação, dava palestras. Não tive nenhum problema com as mamães. Na altura eu vivia na Samba, mas o templo estava no Golf 2. Não, no templo? Aí tem Golf Avocumbi, nas mediações do Avocumbi. Todas as quartas-feiras tinha que me deslocar da Samba para lá. A Tia Madalena na altura vivia mesmo onde está a casa dele atualmente. Eu saía da Samba, pegava a Tia Madalena e subíamos para aí pecar. Nos enquadramos no grupo coral. Estava lá como mulher do líder. Costuma dizer que mulher do líder é líder. E eu fui ocupando mesmo este cargo de liderança. Trabalhei com as mulheres sem nenhum problema, muita aceitação. E aí fomos andando. Por natureza, o homem é um ser insaciável. Não nos podemos acomodar que já estamos satisfeitos com essa expectativa, mas o pensamento é crescer. Quanto mais nos expandirmos, e acredito que este papel não apenas desses velhos aqui. Agora iremos passar a bola já aos mais jovens também para continuar essa missão. Eu acredito que alguma coisa já foi feita. Se recuarmos, a igreja de hoje não é a mesma que a de ontem. Então, não estamos satisfeitos, mas pretendemos avançar e com todos. Desculpa, eu há pouco tempo estive no ISO. Qual o trabalho de formação? Houve uma intervenção aí de um formando. Eu respondi o seguinte: olha, o IGE tem 16 municípios. Se os velhos tiveram esta missão de tirar a igreja lá, na Baixa do Bem-vindo, até neste lugar onde temos essa catedral, significa que a missão que vem é vossa. Vocês são nova geração. Vocês agora que têm que levar este evangelho nos sítios onde nós não estamos. Portanto, é bom continuar a verem em nós, mas é melhor prestarem atenção naquilo que vocês podem fazer a favor da expansão do evangelho em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela denominação Avivamento. O irmão perguntou sobre o esclarecimento, a relação Angola-Brasil. Antes, avivamento bíblico em Angola, agora avivamento bíblico de Angola. Para o pastor Estevão. Sim. Este termo igreja evangélica, avivamento bíblico em Angola, para mim não me ocorre, não. Não me ocorre, não me ocorreu, não tenho conhecimento.
foi apenas Igreja Evangélica Vento Bíblico, mas depois o reverendo achou por bem. Por certa razão, talvez não digamos afastamento, mas a falta de apoio material é o pensamento de cada denominação. Não havia nenhum apoio material substancial, então, ao invés de ser Igreja Evangélica Avivamento Bíblico só, passou a ser Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Angola. É nesse termo que está reconhecida a igreja. Igreja que será arrebatada. E que muitos não vão ser arrebatados, que estamos aqui. Agora, a denominação pode levar esse nome. É reconhecimento aquilo que ele fez. Amém. É reconhecimento. Não é fácil fazer, capinar e semear para germinar. E hoje estamos aqui. Velho, eu vos admiro por isso. Foi tão bom viver convosco. Obrigado. Pastor Amândio nos dá uma palavra, uma aula de humildade como nosso líder. Também todos nós aprendemos isso. O pastor Estevão quer completar alguma coisa? Está tudo dito? Sim. Em situações idênticas, por vezes nos faltam palavras para expressar o nosso sentimento. Mas eu quero parabenizar a iniciativa do jovem, mas peço que tenham feito o suficiente para reter esse conhecimento, porque a vida é um ciclo. Sabemos apenas hoje, o amanhã pertence ao Senhor. E eu sinto-me lisonjeado pelas palavras do pastor Amândio. Na verdade, tocaram o meu coração. E é bom ouvir isso. E fico feliz de ter trabalhado ao lado do pastor Álvaro. Sei que na Glória deve estar satisfeito também com esse acontecimento. Também fico feliz por ter como companheiro o pastor Amândio, e não descurando todos os oficiais que constituem hoje a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Angola. Aos jovens, para frente do caminho, eu repito aquilo que digo: quando uma árvore grande está num determinado espaço, se não deixar sementes, essa árvore quando cair, o lugar torna-se deserto. Mas nós estamos conscientes de que quando um dia cairmos, o lugar onde estivermos não será um deserto. Tenho dito, muito obrigado. Os assessores nacionais, nossos companheiros, pedimos também aqui a vossa presença para a fotografia. É um momento único. Claro que é um gesto simples, mas que não se repete. Por favor. Parabéns para nós nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, paz e dia de festa, cantam as nossas, para a nossa juventude, para a nossa juventude.
É Deus que opera em nós. Este é o nosso tema para o ano 2024. A Bíblia nos diz grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Posso aqui afirmar que grandes coisas o Senhor fez por nós, a quando da fundação. Estamos dando continuidade até aqui o Senhor nos ajudou e continua a nos ajudar. 25 anos de avivamento espiritual tem sido, na verdade, uma experiência tanto quanto desafiadora. Sabemos que a vida tem altos e baixos e, como uma instituição religiosa, também passamos por estas. Alguns momentos de alta, alguns momentos de baixa, vamos para o deserto, mas sem perder o foco, continuamos olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, na qual nós temos segurança de continuar a caminhar. Passamos o nosso legado às mulheres jovens, saberem andar na presença do Senhor, amar os seus maridos, para aquelas que já têm maridos, para aquelas que ainda não têm companheiros, então que saibam andar no caminho certo, que saibam escolher o tempo certo para poderem realizar o que têm que realizar. É obrigação de toda mãe saber orientar a sua filha. Então esse é o trabalho que temos feito com as nossas meninas. Começam aqui uma parceria com o Grupo Ideias Positivas. O que é que pretendem com esta parceria? Olha, agradecemos a Deus por esta parceria. Nós pretendemos que com essa parceria nos tornar mais conhecidos. Sabemos do poder que hoje a comunicação tem e queremos nós, se invertermos e como já estamos, então nós passaremos a ser mais notórios, porque ainda sentimos que aí atrás há quem pergunta avivamento bíblico, quem são mais esses? Mas nós somos uma igreja reconhecida, tal como vistes aí durante o podcast, uma igreja reconhecida, tanto no Estado, e assim como também reconhecida espiritualmente. Não há cá razões de ficarmos no anonimato. E com esta parceria temos a certeza que vamos divulgar mais e seremos mais conhecidos. Por que não? Até a nossa intenção não é que sejamos nós conhecidos, mas que o nome do Senhor Jesus seja conhecido e glorificado por todos.